ouvinte da Rádio Resgate, seja bem-vindo ao podcast Resgate no Lar. Mais uma vez o nosso encontro de quarta-feira às 9 horas, marcado para a glória de Deus. Eu quero hoje estabelecer com todos vocês que estão conosco aqui, ouvintes, uma informação. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Resgate com a Eneir da Silva. Ela é uma missionária da Jocum, tem feito um trabalho primoroso no Brasil. Bom dia, Eneir, da Rádio os ouvintes da Rádio Resgate estão esperando o seu alô. Bom dia, paz. Aqui, Eneir, com um coração imensamente grato ao Senhor Jesus por estar aqui para, mais uma vez, trazer as boas novas que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida como missionária. Bom dia! Nós vamos iniciar esse podcast Resgate no Lar da mesma maneira como foi estabelecido no ato da sua criação. Quem coordena, o criador e coordenador do podcast Resgate no Lar é o pastor Samir Zayed, presidente da Rádio Resgate. Ele não pôde estar aqui mais uma vez, eu estou aqui substituindo o meu pastorzão. E eu quero começar, como sempre ele começa, lendo uma passagem bíblica e depois orando. Porque nós devemos fazer isso, é o que nos ensina a palavra. E hoje quero ministrar o Salmo 119, é muito conhecido esse Salmos 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que nós observamos quando conversamos com pessoas é que as pessoas hoje elas estão perdidas, as pessoas estão com dificuldade na vida, elas estão sem direção. É comum você ouvir a pessoa dizer: eu não sei para onde ir. Então, em determinados momentos na vida, nós temos que tomar decisões. Essas decisões precisam ser assertivas porque elas vão reverberar na nossa vida, elas vão trazer consequências, e todas as vezes que andamos pelo caminho do erro, a nossa vida fica prejudicada, né? Mas nós não estamos sozinhos, nós temos a opção de iluminar o caminho diante de nós com a palavra de Deus. E embora nós não saibamos o que nos espera à frente, o Deus que nós servimos sabe o que nos espera. Então, o privilégio de sermos filhos de Deus nos concede a possibilidade da iluminação do nosso caminho através da sua santa palavra. E aí nós abstraímos da palavra a direção e a conduta que nós devemos ter. Então Deus, ele é luz, a palavra dele é luz, e nós também somos luz. Nós temos um sinal verde para prosseguir, dado pela palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, não existe ninguém melhor do que Ti para nos dar a direção que nós devemos tomar. Quando nós não sabemos para onde ir, nós clamamos que a Tua luz ilumine o nosso caminho e nos conduza às melhores escolhas. Nós confiamos na inspiração do Teu Espírito Santo. Amém. Nós confiamos na condução e na orientação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e aguardamos o caminho que o Senhor nos estabelece. Nós, na verdade, temos o caminho que é Jesus, portanto te louvamos nesse dia, abençoamos Samir e Magali, nossos pastores que têm conduzido e dirigido toda a estrutura da Rádio Resgate, de toda a estrutura do Esquadrão da Vida, da Casa de Passagem, do Instituto Samir Zayed, da Casa de Passagem Resgate, da Igreja Resgate e de outras estruturas que virão, da Escola de Formação e Capacitação. Tudo isso, Senhor, é por causa de um chamado que o Samir e a Magali decidiram como teus servos, como discípulos de Jesus e como ministrantes da palavra, como precursores de uma obra. Eles decidiram te dar ouvidos. Então nós louvamos e abençoamos as suas vidas, a sua família, a sua geração, em nome de Jesus, e também declaramos a tua bênção sobre nós e sobre a Rádio Resgate, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ouvinte da Rádio Resgate que está chegando agora, bom dia para você. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Resgate com a missionária Eneir da Silva. Eneir, bom dia. Bom Você dia. seja bem-vinda
a este lugar. O negócio é o seguinte, Eneir, para que o ouvinte ele tenha uma informação para compreender aquilo que você vai falar sobre a tua vida, sobre o teu testemunho, sobre o progresso seu em relação à comunidade terapêutica, a própria Jocum. Quem é Eneir? De onde você veio? Você nasceu onde? Família veio de onde? Qual a tua origem? Eu sou Eneir, né, filha de Pedro Paulo da Silva, Edenir Marques, que é um casal que teve 9 filhos, né? Além dos 9 filhos biológicos, eles também criaram mais 5 filhos netos, né? E meu pai foi um ex-combatente militar, minha mãe uma do lar, mas minha mãe casou-se muito nova, teve alguma dificuldade para criar os filhos, né? Porque na época não tinha uma formação, não tinha conhecimento, né? Sofreu bastante e hoje eu sou uma filha que, mesmo por tudo que passei, eu sou grata a eles, né? Meu pai é de Bela Vista, minha mãe é de Aquidauana e eu sou nascida aqui. Tem alguns irmãos que são nascidos fora do estado do Mato Grosso, né? E eu sou a 6ª filha do casal filhos biológicos, né? Eu sou a 6ª. Então... Entendi. E daí você, então, por você ter nascido em Campo Grande, naturalmente seus pais moravam aqui e você foi educada nessa cidade. Como foi, Eneir, a tua infância? Bom, a minha infância... Até ali, vamos falar, até 6, 7 anos de idade, a primeira infância. A minha primeira infância foi bastante precária, né? Porque na época da minha gestação, meus pais estavam vivendo um conflito no relacionamento. Entendo. E teve bastante dificuldade para que meu pai aceitasse a gravidez. Teve algumas tentativas de aborto, né? Mas não prevaleceu, porque eu creio que Deus já tinha um propósito na minha vida, Deus de lá. E eu fui uma criança que fui criada com os avós até os 5 anos. Aos 5 anos eu venho para a minha casa dos meus pais, aos 5 anos. Aos 7 anos era a idade de eu ir para uma escola. Mas não foi assim que aconteceu. O pai não permitiu que eu estudava, né? Mas por qual razão? Na época, eu não entendia. Eram os meninos que podiam estudar, as meninas não tinham muita chance de estudo na época, né? E aquela coisa dele... Eu fui uma filha que ele creu que eu era um filho de uma traição. Entendi. O sentimento que teu pai teve em relação a você é que você era filha gerada por um adultério da sua mãe. Isso. Tá. Só que... E aí ele não tinha afeição nenhuma por mim, né? Por esse pensamento, pensamento que fosse. E aí ele não permitiu eu ir à escola. E quando eu vim entrar na escola aos 11 anos, eu já tinha passado por um abuso e também já tinha experimentado da maconha. Eneir, qual que foi a primeira vez que você experimentou droga? E que droga? Maconha. Maconha. Quantos anos você tinha? 8 anos de idade. 8 anos de idade. 8 anos. Mas como que isso se deu? Qual que era o ambiente teu ali? Por que você experimentou? Onde foi? Como que é isso? Porque o ouvinte da Rádio Resgate, as pessoas de uma maneira geral, às vezes elas olham para essas pessoas que hoje estão em situação de rua, como é comum ali na próxima rua Dom Aquino, ali, as pessoas morando em situação de rua, às vezes elas não conseguem compreender a origem daquilo dali. Sim. Então você, aos 8 anos de idade, uma criança, na primeira infância, você já teve contato com a maconha, você experimentou a maconha. Como que foi isso, Eneir? Assim, como eu era a 6ª filha, então já tinha os irmãos mais velhos. Entendo. O irmão mais velho
já era usuário, aos 16 anos de idade. Perfeito. Na época. E eu dividia o quarto com esse irmão. Então, por ser a filha que era taxada como não participante da família, Vamos falar assim, uma filha bastarda sob o ponto de vista do teu pai? Do meu pai. Então, eu era muito castigada. E nesse castigo, ele me colocava dentro... eu dividia o quarto com esse irmão mais velho, e esse irmão mais velho saía para trabalhar, e como eu ficava de castigo, ele me dava, na época, a carteira de cigarro para poder tirar aquele alumínio que vinha no cigarro. Sim, eu me lembro. Então eu ficava tirando aquilo ali para ele ali e ficava ali pensando. Quando ele chegava do serviço, que a minha família, meus pais foram totalmente destruturados, né? Completamente. Meu pai bebia, minha mãe também. Entendo. Teus pais, então, tinham esse ambiente de alcoolismo. De alcoolismo. E aí, quando chegava do trabalho, o pai sempre alcoolizado, sempre tinha algo para discutir com ele. E ele ia no quarto, onde se encontrava no castigo, ele pegava, enfiava a mão no colchão, tirava uma erva que, para mim, na época, eu achava que era bosta de cavalo, porque era muito parecido. Entendi. E eu ficava naquilo, ele enrolava ali, meio chorando e reclamando da vida, enrolava o cigarro e saía para o meio do mato. Quando ele voltava, ele ia triste. Quando voltava sorrindo. E quando eu passei por esse abuso, e ele sempre deixava a ponta do cigarro dele numa árvore. E quando eu passei por um abuso, eu tinha uma vizinha, uma amiga... Estatística de abuso sexual, existe uma estrutura muito forte. Esse abuso foi praticado por pessoa da família? Da família. Da Entendi. família. Aí tinha uma vizinha... que era muito minha amiga e que eu participava tudo com ela. E eu falei para ela, vamos fumar maconha? Ela um pouco mais velha do que eu. Ela falou, mas aonde a gente vai arrumar? E aí eu peguei uma ponta de cigarro desse meu irmão. Foi aonde eu experimentei a maconha. A gente riu muito, a gente tossiu muito, sentimos muita fome. Então, aquilo meio que eu senti extasiada. Por um momento, eu ia conseguir esquecer a cena. Entendi. E daí para frente, foram usos assim, esporádicos. Entendi. Tá. E daí, quando chega aos 11 anos... Eu vou para a escola. Entendi. Quando eu vou para a escola, o alcoolismo dentro de casa já estava avançado. Pais, irmãos, festa, porque havia festa todo final de semana, porque era muito meninos, né? Entre os 9, somos só 2 meninas. Então, os meninos faziam muita festa. E aí, a noite inteira, essas coisas todas. Quando eu vou para a escola, aos 11 anos, eu já vou usuária da maconha. Na escola, eu passo a conhecer outras drogas, que veio o loló, que é o lança-perfume, né? Entendi. Aos 13 anos, eu conheço a cocaína. Meu Deus, Enirda, aos 13 anos? 13 anos, eu aspiro a cocaína pela primeira vez. Aos 15 anos, já comecei a fugir de casa, fugir do ambiente, o qual já estava saturada. E aos 15 anos, eu encontro uma galera que era no carnaval, acho que 79 para 80, e começo a tomar cocaína injetável. Entendi. Então, essa foi a trajetória do conhecimento da droga. Entendi. E aí, dali para frente, você ouvinte da Rádio Resgate, nós hoje estamos entrevistando a Ineir da Silva. Hoje ela é missionária da Jocum, passou pelo Esquadrão da Vida, comunidade terapêutica. Ela tem que ir falando de uma porção da vida dela, de um testemunho pessoal que nós que estamos há anos aí trabalhando com comunidade terapêutica entendemos que é
o testemunho de muita gente, parecido com o testemunho de muitas pessoas. Traumas, abusos, desestrutura no ambiente do lar, como o pastor Samir tem batido muito nesse tempo, desqualificação do relacionamento no casamento entre pai e mãe, que serve como péssimo modelo, e aí entra a droga como um substitutivo de um ambiente saudável. A droga substitui porque ela traz um prazer momentâneo que leva a pessoa a esquecer daquele ambiente traumático que estava vivenciando até então. Bom, vamos lá, Ineir. Daí a Ineir se transforma numa moça de 15 anos e tal, começa a vida. Começa a vida. Mas muita dificuldade, porque eu não sabia quem eu era. Aos 8, um abuso. Aos 12, um outro abuso por amigos dos irmãos. E aí, quem eu sou? Quem eu era? Comecei a caminhar com a galera de rua, né, os viciados, e acabei me perdendo a minha personalidade, a minha identidade. Me torno um homem sexual, ruim comigo mesmo, porque eu tinha ódio de pessoas, não conseguia amar as pessoas pelo fato que as pessoas que era para me amar abusaram de mim. Eu tinha medo, na verdade, eu tinha medo, pavor de pessoas. E nesse meu medo de pessoas, eu comecei a conhecer também o relacionamento homo, né? De duas mulheres, onde que eu fui enganada mais uma vez, né? E por aí eu entrei pelo esse caminho da homossexualidade. Aos 18 anos, assumi um relacionamento. Aí, nessa época, a droga já fazia consumo da minha vida. Já estava integrada na sua vida. Já fazia consumo da minha vida. Eu já não era mais eu, era a droga, né? Entendi. Aí comecei a partir para alguns furtos, porque na época mulheres que se relacionavam com outras mulheres eram as prostitutas, né? Entendi. Então aí eu também comecei a ter envolvimento com crime e com a galera das boates. E aí assumi um relacionamento aos 18 anos com uma mulher, e aí foram cadeias e mais cadeias de todos os tipos de esferas, né? No relacionamento, na droga. Você chegou, Ineir, a ficar presa no sistema prisional? Sim, aos 21 anos, aos 17 anos, eu passei por uma delegacia, por um pequeno furto de uma bicicleta, para entender o que era uma prisão. Na época, eles batiam muito nos presos. Quando eram pego alguém, eles batiam muito. E eu queria saber se eu ia aguentar o pau que nem falava, né? Eu tenho essa minha gíria, o pau da polícia. Eu fui arrebentada na mão dos policiais. Aí o ódio cresceu mais. E aí eu comecei a assaltar, a roubar, para manter tanto o vício como a mulher. Entendi. A própria vida em si, como você não trabalhava, você foi obter fonte de renda no crime. No assalto, crime. No roubo, no furto. Só que aos 21 anos, eu já nesse relacionamento, a mulher qual me relacionava surge grávida, né? Eu assumo uma criança e entro numa prisão pela primeira vez. Realmente uma penitenciária. Fico 3 anos presa, saio, vou atrás da perda, né? Porque o preso sai, ele entra, a pessoa que entra na prisão, ela entra com um artigo e ela sai de lá conhecendo vários artigos. Entendi. Né? É uma escola do crime. A faculdade do crime. Eu nem falo uma escola, é uma faculdade. Porque dentro da prisão, infelizmente,
e imoralmente, né, que é um lugar onde a pessoa vai para se ressocializar, que era dito na época. Objetivo, né? O objetivo, na verdade, sai 3 vezes pior, porque lá você aprende outros crimes, você tem relacionamento com outras pessoas do crime maior. Na época, crimes diferentes, né? Crimes diferentes, e aí você vai sempre querendo ser igual ou um pouquinho pior, né? Para nós, na época, era melhor. Eu tenho que ser melhor do que fulano, tenho que assaltar, eu tenho que roubar, eu tenho que... Você ficou no Irmã Zorzi? Fiquei no Irmã Zorzi. 3 anos ali. 3 anos. Ainda era cadeia de pau, na época, ali perto da Santa Casa. Entendi. Ali eu fiquei por 3 anos, e nessa daí que eu saí, eu fiquei entre idas e vindas, minha cadeia foram somada em tudo 17 anos de prisões. Jesus Cristo. 17 anos de prisão. E na prisão foi que eu comecei a ter um olhar diferente, porque eu via que não tinha anexo à minha vida. E eu também comecei a indagar a mim mesmo o meu corpo de mulher e a mente de homem. Eu entrei em confusão, em parafuso. Entendi. Para mim, foi muito difícil, porque foram vários relacionamentos com mulheres, mas no fundo, eu não aceitava aquele relacionamento. Entendi. Mas eu comecei a entender que lá atrás havia alguma coisa que tinha me despertado isso. Na minha concepção, era o fato do pai não comprar roupa para mim. Então eu vestia o que os meninos vestiam. Entendo. Né? É o que você falou agora há pouco, né, Neir? Houve um desajuste na identidade. Na identidade. E daí, aliado aos abusos, aliado à droga, aliado à rejeição paterna, essas estruturas de cura e libertação que a gente trabalha, desqualificou sua identidade. Você se perdeu nela. Mas, como você estava dizendo, chegou num tempo, entre idas e vindas e sofrimentos, você acabou entendendo que falou, cara, tem algo em mim que não é isso que eu estou sendo agora. Sim. Algo te chamava atenção. E o que começou a me chamar a atenção? Era aquelas pessoas que entravam dentro de um presídio para levar a palavra de Deus. Ah, certo. Porque elas, no fundo, elas não me rejeitavam, mas, ao mesmo tempo, elas não me aceitavam. Entendi. E aí é onde que começou a minha busca para saber quem realmente eu era, quem eu sou hoje, né? E eu fui para várias religiões. Ali eu não sabia que já aquelas pessoas que entravam dentro do presídio hoje seriam os missionários, né? Que na época eram os evangelistas, né? Então entrava o crente, entrava o católico, entrava o espírita, entrava o japonês, que trazia o Sheshinoe, que é a Sutra. As religiões orientais, né? Orientais. E também a mesa branca. E eu ia para cima de todas as religiões, procurando entender. Uns diziam que era a lei do karma. Outros diziam que seria a minha transição de aceitação por ter 800 anos atrás ter nascido homem, e que eu era abusador de mulher e que teria hoje vindo num corpo de mulher para aceitar o meu espírito ter a aceitação. Entendi. E eu não aceitava isso. E eu comecei a buscar. E daí, Ener, como que foi o seu encontro pessoal com Deus? Em toda essa trajetória, essa busca, você sempre
o teu coração sempre entendeu que havia uma conexão espiritual, tinha algo metafísico, tinha algo que era advindo de um ser superior. Como é que foi o teu encontro com Deus, com Jesus? Com Jesus foi que quando aí eu comecei a ter esses starts, por causa da palavra que era ali pregada, e quando hoje eu vejo que o conhecer de Deus é ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí começou esses starts na minha cabeça e eu comecei a buscar esse poder superior. E aí eu tinha alguns starts. Nessa caminhada de todas as religiões, eu também fazia minhas correrias dentro da penitenciária. Explica aí para o ouvinte da Rádio Resgate. O que é essa correria? A correria é que lá dentro da cadeia rola de tudo. Rola a droga, rola o álcool, as transações erradas, né? Entendi. Então, eu ficava naquilo de levar e trazer, fazendo os aviãozinhos dentro da cadeia. Entendi. E aí ganharam a minha correria e me proibiram da religião e disseram que eu tinha que escolher só 2 para mim ir. 2 igrejas. E eu escolhi... eu exigi, na verdade, que eu queria ir em 3, que era a Assembleia de Deus... Eu queria ir no Espiritismo e na Xoxinoé, que é a oriental, que me afirmava que a ler a Sutra, que eu era uma pessoa perfeita, saudável e maravilhosa, né? Então aquilo me fazia bem para você. Era algo que quando eu falava, me preenchia e trazia algo bom. E o que teve, assim, qual que foi o momento marcante que definiu a sua caminhada de fé com Jesus? Com Jesus foi quando uma senhora, uma missionária, a tia do Coque, numa certa reunião, estamos ali, fizeram o apelo. Quando fizeram o apelo, eu escuto uma voz atrás de mim dizendo assim, que era essa senhora: aceita Jesus. E eu fiquei quieta. Ela disse: aceita Jesus. Eu olhei para ela assim e disse assim: minha senhora, olha para mim. A senhora acha que eu quero ser crente? Eu não quero ser crente. Nunca que eu vou usar uma saia igual a senhora, deixar um cabelão desse jeito. Eu sou sapatão, eu uso cueca, eu não vou mudar. Eu nasci assim, Deus vai me aceita assim. Ela disse: não, filha, eu não estou chamando você para ser crente. Aí é onde que eu falo que nós missionários, evangelistas, precisa ter. Meu Deus, Eneir. Foi. Aí ela disse assim para mim: não, eu não estou chamando você para ser crente. Eu estou chamando só para você aceitar Jesus. Eu falei: mas o que é aceitar? Eu já tenho Jesus no meu coração. Ela disse: não. Jesus está na porta do teu coração, batendo todo o tempo. Mas se você não levantar a mão, não aceitar com que ele entra no teu coração e faça morada para que ele te muda. Cara. Não sou eu quem vou te mudar, não é um pastor, não é as irmãs que estão aqui, é o próprio Espírito Santo, filha. Mas para isso você precisa abrir o teu coração para que Deus entre. Eu falei: tá, mas eu não quero não. Ela falou: não, vou te falar mais. O Espírito Santo vai te tirar desse lugar, ele vai mudar a tua vida e vai te fazer uma nova pessoa. Deus que você abre o coração e aceite ele. Eu falei: o quê? E eu, na época, eu queria sair da cadeia, porque já era a minha 3ª ou 4ª retorno na penitenciária. Ela disse assim, eu falei: o quê? Ele vai me tirar daqui? Vai. Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. Oh, Deus misericordioso. Mas continuei sendo a mesma pessoa. Porque, para mim, estava o suficiente aceitar Jesus, né? Realmente, eu ainda tinha um certo tempo para sair. Deu no final do ano aquela coisa de benefícios para os presos. E eu saio de benefício no ano com a cadeia paga. Já saio metendo bronca de novo, roubando e tudo mais. Com uma semana, eu retorno. Porque nessa semana eu já assaltei uma caminhonete e levei para o Paraguai e volto com 3 quilos de maconha.
que eu cheguei no hotel, que eu tomei banho, que deitei para descansar, bate na porta, Polícia Federal. Me leva presa novamente. E nessa cadeia, quando eu retorno, no primeiro culto que teve, eu já fui para cima dessa missionária, dizendo a ela que ela tinha me enganado, que ela tinha feito, me iludido e que eu tinha retornado. E ela disse: filha, você não te enganei, você precisa nascer de novo. Mas eu fiquei irada, porque como eu iria dizer para ela, não conhecia a palavra, e disse para ela assim: como vou voltar dentro do ventre da minha mãe, já sendo grande, olha aqui, como que eu vou nascer de novo? Aí ela disse: do batismo, da água. Eu falei: ela falou. Aí eu queria bater nessa senhora, foi aquela coisa dentro da prisão. Ela não permitiu que me recolhesse, e ela orou, falou: pode deixar ela, que ela não vai me encostar a mão. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, e Ele quer a vida dela, Ele requer a alma dela. E a partir disso, Eneir, houve um processo. Um processo. Você passou por cura, por libertação, você passou por uma comunidade terapêutica, houve um processo. Você tinha que idade nessa época aí dessa missionária? Eu estava já com uns 30 para 32, 35 anos. Aí dali para cá, então você tomou conhecimento da palavra ali, dali para cá, quanto tempo demorou para Eneir ter consciência desse Jesus que salva e que ama? Pastor, quando ela falou para mim que eu precisava nascer de novo e que era para mim fazer uma prova com Deus, como eu estava retornando com esses 4 quilos de maconha, eu fiz essa prova com Deus. E eu já tinha um passado que já me condenava. E eu fui absolvida. E aí, como ela me discipulou ao batismo, para nascer de novo, e eu disse para Deus: se eu sair, eu vou servir o Senhor, mas eu quero servir por inteira, eu quero que o Senhor me muda, eu quero ser aquilo que o Senhor me fez para ser. E eu batizei em 2000. Em 2000 foi o meu batismo. Você lembra mais ou menos o mês, o ano? Agosto. Dia 8 de agosto foi o meu batismo. Não a Igreja Universal. Porque para mim era ser batizada para transformação. Nesse batismo, eu mudei de dentro para fora. Entendi. Não, de fora para dentro. Eu troquei minhas vestes e tudo mais, fiquei 1 ano na igreja. Mas não convertida ou não, porque na Universal não tem o processo de discipulado, acompanhamento, essas coisas todas. Então eu me tornei uma mulher de fora para dentro, mas com os 3 jeitos e usando ainda roupa masculina. Foi aonde que 1 ano meu irmão me chamou e disse que tinha vergonha de mim, porque antes todos sabiam que ele tinha um irmão sapatão. E agora ele tinha um irmão travesti, um mariquinha. Agora você tem um irmão bicha, e isso envergonhou ele. E aí foi a partida que eu comecei, eu recaí, de novo, um ano só. Mais um trauma familiar te levando para o buraco. Para o buraco. Você que está ouvindo aí, ouvinte da Rádio Resgate, você precisa entender que quando a gente fala de maldição hereditária e maldição familiar, você precisa entender que essa é uma realidade do mundo espiritual. Eneir, bom, daí você chegou na comunidade terapêutica. Sim. Passou pelo Esquadrão da Vida, teve alguma antes? Não. Aí eu recaí, continuei traficando, só que aí eu já não roubava mais. Tinha medo. Aí eu passei a ser avião dos traficantes. Traficante é avião de grande porte, de atravessar mercadoria para outros estados. Retorno. Tá, eu batizei em 2000, fiquei 2001 na presença do Senhor, recaí. Uma coisa também, pastor, que eu quero deixar frisado aqui para os ouvintes, em relação a isso que o senhor disse da maldição hereditária, que Deus usou um dos meus irmãos que não usava droga para me estimular, e quando eu entro dentro do quarto de um irmão que é usuário,
né? Ele diz assim, eu digo assim, me empresta uma roupa aí, porque nesse um ano eu já tinha esse espírito de missão. Eu não sabia o que era missão, mas eu já pegava os meninos da rua, já dava banho, trocava, sempre ia lá porque eu tinha trocado o meu guarda-roupa, a roupa que era masculina eu dei para o meu irmão, mas sempre ia lá buscar uma roupa para dar banho nos meninos. Entendi. E mandar embora. E esse irmão que, quando eu entro no quarto, que ele está usando com uma pedra lá em cima, ele diz assim, eu disse para ele assim, ei, eu quero uma roupa sua. Ele disse assim, de novo? Quem é agora que você vai dar banho? Inclusive o Paulinho que está aqui era um dos meninos que Entendi. Eu ajudava. Ele disse assim, quem que você vai ajudar agora? Eu falei, não, agora não vou ajudar ninguém, não. Agora é eu mesmo, eu não sou mais crente, acabou, saí da igreja. Ele, como assim? Como assim? Eu falei, não sou mais crente. Eu falei assim, prepara uma aí para mim que eu quero dar um choque. Ele disse, o quê? Você está de brincadeira? Menina, você não brinca com Deus, eu não quero fazer pacto com isso, não. Você está de brincadeira com Deus. Eu não vou entrar nessa. Não cai nessa, não, irmã. Você está bem assim. Eu falei, não, eu quero uma. Eu vou trocar roupa aqui e já quero dar um choque. Ele largou a droga dele. Falou assim, eu não vou pactuar com isso daí que você está fazendo porque você está brincando com Deus. Com Deus a gente não se brinca. Saiu do quarto e ali eu fiquei. Aí foi aonde que eu desandei mesmo. Tive uma a última prisão, que foi em Rio Grande do Sul. Porto Alegre. E lá eu fui condenada a 8 anos, onde que eu puxei 5 anos. Foi aí que eu tive um encontro verdadeiramente Entendi. Com Deus. Porque Deus, até hoje eu não entendo. Um casal de pastores terminou o culto lá, tinham filhos deles, que hoje mais ou menos eu entendo quando a gente vai para os evangelismo de rua, a gente encontra filho de pastor, filho diácono, a gente encontra levitas, pastores na rua caído por falta de conhecimento ou de verdadeiramente ter esse encontro. Ou também do discipulado, filhos que não foram caminhar, que caminharam com seus pais. O filho desses pastores usava droga e ficou devendo os traficantes. O traficante foi e armou para os pais desse menino, porque ele fugiu. E os pais foram presos, acharam uma droga. Acabou o culto, estão fechando a igreja, encosta a polícia, entram para dentro, foram certinho numa sacola, tinha lá uma droga dentro e eles foram. Essa pastora foi que realmente me trouxe a conhecer quem realmente Jesus era na minha vida. Uma tarde, a gente usando droga, ela ela unge uma célula e começa a fazer o culto ali. E ali ela fala pra gente que ela iria esperar a gente fumar para depois ela começar o culto. E nessa, eu briguei, porque quando ela passou, eu escondi a droga. Quando ela volta de novo, eu torno a esconder a droga. E era a única droga que tinha para a gente fumar antes do fecha. E as meninas começaram a brigar, a discutir comigo. Ela vira e diz assim, ei, vocês estão brigando por minha causa? Eu digo, sim. Eu digo, não. Outra menina diz, sim, a gente quer fumar a nossa maconha, a senhora fica nessa passarela, vai para cá, vai para cá. E essa menina escondendo a maconha para a gente, querendo guardar para depois. Aí ela falou assim, não briga por mim na causa, não. Pode fumar a maconha de vocês. E aí ela falou assim, eu quero falar para vocês que eu não conheço maconha. Conheço a maconha hoje, o cheiro, porque vocês fumam aqui na porta do meu alojamento. Mas quero dizer para vocês que o Deus que eu sirvo não condena vocês. Se vocês quiserem fumar maconha, como eu já tinha sido batizada, já conhecia um pouco, ela disse assim, eu espero vocês fumar para depois você ir. Aí eu me levantei contra ela. Falei, a senhora quer dizer que eu posso fumar maconha, ir lá e pegar na Bíblia e tudo mais? Ela disse, não estou falando isso. Quem sou eu para te condenar, minha filha, se nem o próprio Deus
te condene. Ele fala assim para vocês: venha como tu está, que eu te ajudarei. E ali eu fui. Eu falei: então toma essa maconha aí. Fui assistir. Falou: vamos ver o que o Deus dessa pastora tem para me falar. Porque eu já estava, como eu conhecia o Deus da Igreja Universal, que trocava de pastores todos 6 meses, e aquela coisa de fogueira santa, então estava um pouco desacreditada. Que eu entro, ela começa a cantar, louvar. No louvor, como eu tinha a identidade muito machista, porque meus pais foram machistas, eu não chorava. Começo a chorar, eu olho para o céu, para a grade, vejo algumas bolas do céu, estrela cadente caindo. Eu falei: eu vou sair dessa reunião, que eu levo a mão na porta para sair. Eu caio de joelho. Quando eu caio de joelho, que eu olho de novo para a grade, eu vejo anjos dizendo: porque não chores, eu sou contigo. Não temas, que eu te ajudarei. E ali que eu fiquei. Forte. Nesse momento, eu senti pela primeira vez o amor. Um amor que tomou conta de mim, que eu não me sentia mais, o meu corpo. Eu sentia um coração. E ali eu fui tomada tanto pelo amor, como eu senti amor pela primeira vez. Pelas pessoas que estavam dentro daquele ambiente. Até então, você tinha um sentimento muito forte de repulsa por pessoas. Por pessoas. De tanto sofrer, de tanto ser abusada, de tanto ser enganada, traída. Sim. Você tinha ódio de pessoas, não gostava. Sim. E ali, esse fato foi o fato que realmente influenciou, essa experiência influenciou a sua decisão. Sim. Por Jesus. E aí ela me falou que naquele momento eu tinha sido batizada com o Espírito Amém. Santo. Eneir, como que foi... como que você tomou conhecimento da Jocum? O que é Jocum? Jocum foi após que essa experiência com Deus, eu comecei a buscar realmente quem era Deus. Então, de uma traficante renomada, conhecida, respeitada, dentro da malandragem, que não pagava propina. Lá tem patentes também, né? Tem. Que não pagava propina para os policiais e gerenciava algumas bocas. Então, eu era muito respeitada. Passou da dona da boca, a patroa, a carpinadora de terreno. Por causa que realmente aí eu não quis mais essa vida. Não tinha profissão, não tinha estudo. Comecei a trabalhar de alguns trabalhos. Trabalhei de tudo quanto é forma. Inclusive, prestando trabalho para toda a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como engraxate de porta. As portas que as lojas que eu roubava, eu fui... pedir serviço e contar a minha história e dizer que eu estava ali, que eu passava ali, que eu roubava e que eu estava pedindo perdão. E eu comecei a ser considerada. E aquela coisa foi muito linda. E eu montei um projeto de criança para cuidar de crianças na área da vulnerabilidade que passaram ou passava pelo mesmo terror que eu passei quando infantil. Fiquei por 5 anos nesse projeto, eu recaio. Minha mãe morre, eu ganho uma certa quantia em dinheiro, eu quero construo num lugar onde era área verde, da retegação de posse. Eu digo: eu já estou tantos anos, quase 10 anos limpa, vou pegar só uma e vou fumar e pronto. E nisso eu tive uma recaída. Foi onde eu conheci... 10 anos limpa, Inês? 10 anos. Você ficou 10 anos sem usar e aí retornou ao uso? Ao uso. E nesse meu uso, foi mais compulsório do que já era. E aí eu coloquei no Facebook para os meus amigos que eu precisava de ajuda, aonde eu vim conhecer a CT. Na CT eu fiquei, era para ser 9 meses, eu fiquei 1 ano e 5 meses dentro de uma CT. Fui para... Aí eu queria realmente a cura.
e aonde eu fui para Campinas fazer o curso da FEBRACT. Isso, Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica. Isso, fiquei lá, fiz o curso, voltei para Campo Grande, saí da comunidade, fiquei 1 ano fora da comunidade. Na CT, eu conheci Jocum, me apresentaram Jocum. Aí eu disse, mas o que é Jocum? Jovens com uma missão. Mas antes, eu tinha conhecido também o Avalanche. Avalanche, que é direcionado pela Andréia Vargas. Eu fui direcionada pela igreja, que era a igreja missionária, para mim fazer o curso lá com a Andréia Vargas para me tratar da minha sexualidade. Entendi. Lá onde eu reconheci quem realmente era, liberando perdão, conhecendo os porquê minha mãe tratava daquela forma, porque também ela deveria ter passado por os mesmos abusos que eu passei, liberar perdão para o pai, liberar perdão para a mãe. E nessa de liberação para eles, eu fui destruída. E voltei depois de 1 ano, foi quando aconteceu de eu conhecer a Jocum, essas jovens com uma missão. Quando falaram para mim, eu quis ir fazer a ITED. Quando eu cheguei na Jocum, fazia já 1 semana que eu tinha começado as aulas. E aí você foi para Jocum, ficou lá, se formou, tem a escola da Jocum, ali jovens com uma missão, você entrou naquele ambiente. Eneir, diz para nós aí, nesse período de Jocum, quais os lugares que você foi fazer missão? Que você pode se lembrar aí. Eu fui para a fronteira tríplice, que é Bolívia, Paraguai e Uruguai. Esses 3 países eu conheci através da missão. Missões. E tive no São Paulo, tive em Rio Grande do Sul. Você teve uma experiência lá na Cracolândia, fazendo resgate, é isso? Você também chegou aí na Cracolândia, em São Paulo? Sim. Conheceu aquele ambiente. Inclusive, você foi responsável pelo acolhimento na comunidade terapêutica de uma pessoa de lá. Sim. Não é? Sim, sim. No meu tempo de uso, eu tive na Cracolândia por 6 meses em uso. Ah, entendi. Algum tempos atrás. Só que eu nunca tinha mais passado por aquele lugar. Entendi. E Jocum, pela Jocum, eu tive a graça de ir novamente, voltar naquele lugar, após 25 anos que eu tinha saído de lá. Interessante. 25 anos. Saído de lá para evangelizar. E isso para mim foi muito profundo. E na hora, eu levei um choque, porque o ambiente é muito pesado e eu tenho a visão um pouco aberta. Eu vi realmente a ação maligna que há no lugar, em cima das pessoas. Vi muitas coisas feias. E naquele momento a gente trabalhou com resgate. Entendi. E também através da Jocum, eles têm um trabalho. Agora eu estou em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, eu tive a oportunidade também de voltar dentro de uma penitenciária. Atualmente, o seu trabalho na Jocum é em Belo Horizonte. Você está baseada lá. A Jocum hoje está em 238 países do mundo. Isto é verídico. E você está em Belo Horizonte. Qual que é o trabalho que você desenvolve lá, Eneir? Lá a gente trabalha com a Cracolândia. Nós trabalhamos na área boêmia de BH, onde numa área de 10 mil metros quadrados existem 21 prostíbulos. Meu Deus do céu! Sendo um prostíbulo de trans, que são os homens que se tornaram e querem ser mulher, e levando o evangelho através de um lanche da tarde. Aí ali porque a gente não pode chegar já falando da palavra, falando de Jesus. Tem que ter algo. E através do nosso amor, daquele carinho, daquela coisa de o relacionamento, né, pastor? Relacionamento. Jesus é relacionamento. Relacionamento. Através dos nossos relacionamentos,
as pessoas são tocadas e acabam pedindo para... Na verdade, hoje, as pessoas estão clamando para conhecer e ter esse amor de Jesus, né? São muitos, pastor, que a gente encontra. Então, nós trabalhamos na área da Cracolândia, nós trabalhamos com os presídios, né? Lá em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte. Lá tem uma base Jocum. Uma não, várias. Ah, que benção. Eu já estava para 2 anos. Eu trabalhei na base de Contagem, que tem um trabalho de formação de missionários, onde acontece vários cursos, né? Fiquei ali fiquei 1 ano e 3 meses. Hoje eu estou na base de Belo Horizonte, aonde a gente trabalha com esse povo também, que tem a casa de resgate, que trabalha com os moradores de ruas. Tem a casa Rocha, que trabalha com a comunidade, com os jovens, criança. Hoje eu estou na casa Luzeiro, que está dentro de uma comunidade onde nós trabalhamos com crianças na área da reforço escolar, tem os jovens na área do discipulado, trabalhamos com as senhoras na área da alfabetização e temos também um trabalho que como faz na piscina lá, aquela... hidroterapia, que chama, isso, na verdade. Com os idosos da comunidade. Só. Isso tudo num lugar só, num ambiente só ali. Sim, hoje o campo onde eu moro, há um campo muito vasto para evangelismo, que é dentro da comunidade, onde rola a droga, rola as mães dos usuários, os tráfico muito grande. Inclusive, no primeiro dia que eu cheguei nessa comunidade para subir o morro, era um dia de chuva. E eu tive que pedir resgate para poder entrar. Ligar para a comunidade, lá para onde eu estou, para a Casa Luzeiro, e pedir para que eles viessem, até porque meu carro não subia, patinava. Minas Gerais, né? Patinava, e aí porque onde que fica ali a guarita dos meninos que fica com a comunidade todinha em ação, para mim poder subir. No segundo dia já estava eles me cumprimentando, porque sabia que era de Jucumeira. Entendi. E daí eles respeitam. Respeitam. Um respeito e uma consideração muito grande, porque eles sabem que mães deles e filhos deles, irmãos deles estão sendo atendidos, acolhidos por nós, e que Jocum. A gente pode dar um novo rumo para essas famílias, né? E Jocum, como o senhor disse mesmo, é uma instituição que não é governamental, né? Ela é uma ONG que é sustentada pelo próprio missionário, né? Que estamos ali, então nós pagamos para trabalhar para Jesus, porque nós temos como nosso patrão o próprio Jesus, que nós vivemos pela fé. Entendi. Pela fé. E dentro dessa estatística que o senhor nos trouxe de 238 países. A gente tem um estudo que fala o PNA, que é a janela 1040, aonde encontra a área maior do mundo que ainda o evangelho não chegou. E Jocum está trabalhando com essa área do 1040 para enviar os seus missionários ainda onde não chegou o evangelho. Norte da África, Oriente Médio e Ásia. A janela 1040. Isso. Na África, nós já se encontramos ali com, acho que 2 para mais, eu não tenho a certeza aqui, de bases já instalada dentro da janela 1040. Da janela 1040. Mas também o missionário, a gente não pode só estar olhando para esses 1040.
Jocum tem uma grande parte de jocumeiros que foram para esses países asiáticos, onde ainda não foram, os povos não foram encontrados, trabalhando. Mas a gente também tem um olhar bastante grande para dentro do nosso Brasil, aonde o transcultural, que são os indígenas, os quilombolas, os imigrantes, ribeirinhos, os pobres dos pobres e os ricos dos ricos, que também ainda não foram encontrados. Você, ouvinte da Rádio Resgate, nós estamos aqui num bate-papo fantástico, conhecendo um pouco da internalidade da Eneir, um pouco da vida dela, pessoal, do seu testemunho, desse passado, da sua infância. É um ambiente rico para nos conceder informações de motivos que levam a pessoa ao uso abusivo do álcool e da droga, e depois esse uso abusivo do álcool e droga trazem outras consequências, como, por exemplo, a Eneir falou muito bem, justificadamente, a questão relativa ao crime, ao envolvimento com pessoas, a estruturas que nós compreendemos, né? que vem acontecendo na vida de uma pessoa por causa de estruturas antigas. Mas também a gente conseguimos compreender com muita clareza, né? Essa experiência que ela teve com Jesus, dentro de uma cela, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, através de alguém que se dispôs a pregar o evangelho para ela. Então nós glorificamos a Deus para isso. Amém. Por isso, e aí eu vejo, Eneir, muito na tua vida, uma frase bíblica de Romanos 5:20, que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Porque hoje é interessante como que Deus utiliza você no ambiente da droga, no ambiente do crime, no ambiente, como você fala, da comunidade, onde tem toda uma estrutura da criminologia, né? Toda uma estrutura estabelecida de boca, de transporte de droga, de venda, de compra, de homicídios, de furto, de roubo, de tráfico, de uso. E Deus usa você ali para sarar esse ambiente, que foi um ambiente que te adoeceu. Então, sim, a gente vê assim, muito, eu entendo que você realmente não só o seu testemunho, mas você mesma em si é uma resposta para muitas pessoas que às vezes desacreditam delas mesmas, desacreditam de si. Não dá mais para mim, eu estou na rua, eu estou em ambiente que agora não consigo mais, eu já estou há muitos anos no uso, e a gente vê que o testemunho da Eneir, quando ela fala, por exemplo, dos retornos aos usos, né, das recaídas, por exemplo, que ela teve, foram estruturas que concedem para a gente uma consciência daquilo que ela falou bem no começo aqui, quando aquela senhorinha do coque pregou para ela aqui no presídio Irma Zorzi, em Campo Grande, e falou para ela assim, olha, Jesus está aí no teu coração batendo, você precisa abrir. Então a gente entende que nós temos que decidir, a decisão é nossa. E a Eneir, muito acertadamente, ela decidiu, e aí ela teve uma experiência com Jesus, realmente, e essa experiência se transformou, na verdade, em algo tão poderoso, que hoje ela compreendeu o chamado dela, ela deu lugar a esse chamado, e hoje ela é uma missionária da Jocum, que atende pessoas, que tem um trabalho missional estabelecido no ambiente espiritual. Ela prega o evangelho do reino e sabe que isso é a prioridade da vida dela, mas por outro lado ela também não deixa o trabalho social. Ela resgata vidas, ela ajuda, ela alfabetiza, ela vai para cima, ela contribui com pessoas, ela leva alimentos. Então, acaba que se cumpre na vida da Eneir o propósito do chamado, porque ela deu ouvido a isso. Amém, ouvinte da Rádio Resgate? Eu quero, Eneir, então, que você deixe a tua mensagem final aqui para a gente encerrar esse bate-papo. Que iria longe, hein, cara? Tem muita coisa que você não pôde falar. Não. Iria longe, teve um vazio, mas a gente volta. Sim. Nós temos esse podcast toda quarta-feira. A gente volta aqui para você trazer mais estruturas para a gente, mas eu quero deixar você livre aí para a tua mensagem final para quem está te ouvindo.
A mensagem que eu quero deixar, pastor, é os frutos bons que Deus tem permitido que, através do conhecimento desse evangelho, Ele tem me dado. Hoje eu tenho filhos na fé, né, que estão em tratamento aqui na comunidade. Hoje eu tenho filhos na fé que são aquelas crianças lá atrás que eu evangelizei no projeto Casa Azul, que hoje são referências para outros jovens, por serem filhos de pais disfuncionais, né? Assim como eu, que hoje tem 20, 21 anos, e hoje, quando eu retorno a Campo Grande a visita, eles vêm até mim, me dando presente, me dando aquele sorriso de alegria e agradecimento, de ser grato, porque eu consegui, através da minha vida, da minha experiência, mostrar que existe uma transformação de mente, de corpo e alma. E eu quero dizer para você que ainda não, que está na igreja, que está dentro da igreja, que pensa que a missão é só para aqueles que vão. Mas a missão, ela é feita de joelhos que oram, de mãos que ofertam e aqueles que vão. E a palavra nos deixa bem claro lá em Mateus 28, 19, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, eu me glorifico em Cristo Jesus, em serviço de Deus, realizo por meio do evangelismo a palavra em ação. E você também pode ser essa pessoa que tem um chamado, que tem a vontade. O chamado não é só para aqueles que estão em campo. Aonde você está, no seu trabalho secular, na sua escola, no seu trabalho, você conhece o evangelho, fala do amor de Jesus, traz a pessoa ao arrependimento e à santidade. Jesus tem pressa, Ele está voltando, mas para isso todos precisam ouvir do amor de Deus, desse evangelho, e você pode ser essa porta-voz, em nome de Jesus. Amém. Deus Eneir, abençoa. Você é missionária, qual que é teu Pix? Se alguém estiver ouvindo, quiser fazer uma oferta para você, você é Jocum, você vive de ofertas, missões, qual que é teu Pix? O meu Pix é o meu CPF, é 3... Se você puder anotar aí. Posso anotar. Não. Você que está ouvindo, pode falar aí, Eneir, pausadamente, porque quem está ouvindo, se puder anotar o teu Pix aí, manda bala. Amém. Qual é? É o CPF 356 960 281 traço 87. Eneir da Silva. Amém, amém. Bom dia, você ouvinte da Rádio Resgate. Você esteve conosco aqui num podcast pesado, o negócio aqui, forte, leveza espiritual, mas de peso com fundamento. A gente ouviu um testemunho muito concentrado, mas muito forte da Eneir. Ela contou a história de vida, ela contou a abertura do portal das drogas na vida dela, da homossexualidade. Depois ela contou do portal que é Jesus Cristo. Depois ela falou da transformação. E agora também ela termina falando concatenadamente do ambiente missional. Quer dizer, ela, na verdade, através da sua vida, ela é grata a Deus e ela entende que ela precisa cumprir a missão. Então, você ouvinte da Rádio Resgate, quem quiser entrar em contato com a Eneir para ouvir o testemunho dela mais de perto, é só falar conosco aqui na Rádio Resgate. O telefone nosso é o 679-9250-5095. Está ali. Esse podcast de hoje vai ser editado aí pelo Matheus, pelo Rodolfo. Eles vão editar esse podcast e ele vai ficar gravado. Se você quiser ouvir depois, quiser entrar em contato conosco, nós temos o contato da Eneir. Eneir, muito obrigado pela tua disposição, pelo teu amor. Eu amo sua vida, você sabe disso. Que Deus continue te abençoando e provendo. Amém. E você, ouvinte da Rádio Resgate,
Continue ligado na rádio que transforma vidas. Nós encerramos aqui o podcast Resgate no Lar, dirigido, coordenado pelo presidente da rádio, pastor Samir Zayed, a quem eu agradeço a possibilidade de me dar o privilégio de estar com vocês. Muito obrigado e, se Deus quiser, quarta que vem vai ter de novo outro podcast, então esteja conosco e continue ligado, porque nós estamos ligados. Bom dia e até amanhã.